Vamos falar hoje sobre algo que vem aí deixando a população de Sapezal bastante preocupada. É o caso do hospital lotado, as unidades lotadas e também a respeito da dengue e também da síndrome respiratória. Isso é muito importante que a população saiba quais são as prevenções que devem ser tomadas. A gente está passando por um período, né, principalmente aqui no nosso estado, que é um período que a gente está acabando as nossas chuvas, né, um período muito chuvoso. Então a gente vem com uma demanda muito alta, desde o início do período chuvoso, tanto das síndromes respiratórias agudas, né, são os casos de gripe, de inflamação da garganta, resfriado, quanto da dengue, né. De onde vem? Principalmente a dengue. A dengue é uma arbovirose. O que isso significa? Ela é uma infecção causada, um vírus que se aloja num mosquitinho. E esse mosquito, ele se reproduz numa água parada, que é aí que encontra o nosso problema e é onde a gente pode agir, né? Onde a população, onde o município, onde cada um pode fazer a sua parte. A prevenção da dengue, ela é parte de cada um de nós. Ela não é responsabilidade só do município, ela não é responsabilidade do médico, ela é responsabilidade de cada um. Você deve olhar na sua casa, deve olhar no seu vizinho, se não tem um pneu parado, se não tem um vaso que está lá de água, que está com um pouquinho de água parada há 2, 3 dias. Tudo isso é lugar de foco de infestação do mosquito da dengue, né, que já é conhecimento da maior população. E, infelizmente, nesse período que a gente tem de chuvas, ele piora, né? É uma doença que acontece o ano inteiro, porém, num período que a gente tem um aumento das chuvas na nossa região, a dengue ela multiplicou os casos, né? A cada 10 pacientes que a gente atende, 8 a gente pode, quando pede o exame, estar com dengue. E ademais a gente também tem os casos das síndromes respiratórias que eu falei no início, né? Que são os casos da gripe, do resfriado, da inflamação da garganta. A gente passou por uma pandemia recentemente e a gente estava se cuidando, né? A gente se cuidava, a gente usava máscara, a gente se prevenia, não ficava em aglomerações e agora com a diminuição dos casos do Covid a gente meio que deixou isso de lado. E aí, nisso, começa a aumentar os casos respiratórios, principalmente em crianças. A gente, além da volta da aglomeração, a gente tem a volta às escolas, então a gente aumenta os casos de síndromes respiratórias. O que a gente pode prevenir? Né? Não vai deixar a criança sem ir para a escola? Não, não é isso. Mas assim, evitar grandes aglomerações. Se começou a apresentar síndromes respiratórias, procurar a unidade de saúde, né, para investigar se é um quadro agudo, é um quadro crônico, se é uma coisa grave ou não é grave. Fazer a nossa parte usando máscara, evitando contato com muita gente, né, lavando as mãos, e para a gente que evite mais e mais casos dessa síndrome respiratória que a gente está enfrentando no nosso município. Muita gente gostaria de perguntar, como eu estou perguntando agora, aí a dengue, ela mata, o síndrome respiratório aguda também mata? Mata, né? É importante ressaltar que os dois casos a gente pode ter casos leves, moderados e graves, né? E é nisso que a gente precisa entender. O que a gente trata aqui? São os casos graves, né? Os casos leves, alguns casos moderados, a gente precisa identificar e a gente precisa ter a cautela. Mas um caso leve pode virar um caso grave? Sim, pode. A famosa dengue hemorrágica acontece? Acontece. A gente tem vários casos de pacientes que são internados com um quadro que a gente chama de plaquetopenia. As plaquetas caem, o paciente decai também, e a gente precisa, a maioria das vezes, até transferir o paciente, porque aqui no nosso município a gente não tem, às vezes, o suporte de uma unidade de terapia intensiva, que é a famosa UTI, ou de transfusão de plaquetas, que é uma das coisas que a dengue grave causa. E plaquetas baixas corre sim um risco de vida. A síndrome respiratória também. O que a síndrome respiratória pode fazer? Ela pode evoluir para um broncoespasmo, que é a gente fechar o nosso pulmãozinho, a gente pode evoluir para uma infecção pulmonar, que é a famosa pneumonia. E sim, esses casos matam. Se a gente não cuidar, não tratar lá do caso leve, ela pode chegar aqui num caso grave e aí, infelizmente, chegar a uma fatalidade. Qual que é os primeiros passos desse sintoma? Dengue, né? O que a gente precisa pensar na dengue? Dor no corpo, cefaleia, que é a dor de cabeça, dor nos olhos, ardência ocular, sensação de corpo quente, febre. Primeiro, sentiu isso com 2 dias de sintomas, procura uma unidade de saúde, né? Porque você percebendo isso nas 48 primeiras horas, a gente consegue rastrear, consegue fazer a notificação, consegue solicitar o exame com calma, sem precisar a gente chegar aqui com 4, 5 dias de sintomas e o paciente já está decaindo, né? Síndrome respiratória. A mesma coisa, começou a apresentar uma coriza, que é nariz escorrendo, uma dor da garganta, que as crianças às vezes estão com dificuldade para se alimentar, está engolindo alguma coisa, está conseguindo comer.
febre, cansaço, percebeu que a criança está um pouquinho cansada, também procurar ou a unidade de saúde, nesses casos que as crianças estão apresentando um pouquinho mais de cansaço, pode procurar a gente diretamente.